Mais uma vez, a prefeitura está cobrando o ITBI errado. Ontem eu estava em conversa com o advogado que é responsável pelo nosso time jurídico e a gente estava conversando que, basicamente, quase não se vê mais casos em que a prefeitura cobra o boleto de ITBI no formato correto. Para a gente chegar nisso, você tem que entender o que é o formato correto para você nunca cair no erro. Qual que é a ideia? O ITBI ele é um imposto de transmissão de bens imóveis. O que é isso? Todas as vezes que você vai transferir um bem imóvel, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar esse imposto para a prefeitura. E aí cada prefeitura tem a sua taxa de ITBI. Vai de 2% a 5%, tem alguns casos de isenção, enfim. Beleza. Agora vem a questão. É 2% ou 3% ou 4% ou 5% sobre o quê? Aí vai ter pessoas que vão discutir sobre isso, mas o que geralmente 99,9% das leis tributárias de cada município vão dizer é que o valor do ITBI precisa ser cobrado pelo valor do negócio ou pelo valor venal, sendo aquele o que for maior. O que isso significa? O valor do negócio é basicamente o valor que está acontecendo, a compra e a venda. Então, por exemplo, no caso do leilão, a compra e a venda está acontecendo através do valor do leilão. Então, qual que é o valor do negócio? O valor que você pagou no leilão. No caso de se tratar de uma compra e venda, é o quanto que eu estou comprando de você. Só que daí eles têm aquela cláusula. Ou o valor venal, aquele que for maior. Até aí, beleza? Isso vai implicar que quase sempre, quando você estiver comprando um imóvel de leilão, quase sempre você vai pagar, ou melhor, você vai pagar o valor de ITBI sobre o valor venal. Na maioria dos casos, tá tudo bem, porque o valor venal não é tão alto assim também. Então, só para você entender em escalas de valor, tá? Aqui em cima, geralmente, a gente tem o quanto vale um imóvel, quanto que as pessoas pagam ali no mercado. Vamos usar de exemplo, 200 mil reais, um apartamento. Aqui embaixo está o quanto você pagou no leilão. Então, por exemplo, Edwards, eu comprei um imóvel no leilão de 200 mil, que valia 200 mil, eu paguei 100 mil reais. Então aqui está o quanto você pagou no leilão. E aqui mais, em algum lugar aqui no meio, tem o valor venal. O valor venal, que é o valor que a prefeitura diz que vale aquele imóvel, usualmente ele é bem mais abaixo do valor de mercado, mas ele é acima do valor de leilão. Então você conseguiu entender isso. E a prefeitura vai sempre te cobrar pelo valor venal. Porém, uma jurisprudência do STJ, ele já determinou que todas as compras de imóveis de leilão, o valor do ITBI precisa ser realizado sobre o valor da compra. E não, ou seja, o valor do negócio. E não o valor que a prefeitura acha que deva comprar. Então, nós arrematantes temos um benefício, certo? Sim, mas peronomútil. Veja bem. Exatamente por isso ser algo frequente, as prefeituras elas se acostumaram a cobrar isso, porque no montante elas acabam ganhando, porque a maioria das pessoas não vão reclamar. Então eles vão cobrar o valor errado. Nesse valor errado, o que você pode fazer? Bom, o primeiro caso, que há talvez 3 anos ou 4 anos atrás funcionava até que bem. Você utilizava uma impugnação administrativa. O que é essa impugnação administrativa? Cada prefeitura tem o seu formato, mas é basicamente você pegar um documento da prefeitura, escrever o motivo do porquê você acha que aquela cobrança foi indevida e qual que é o valor correto que você acredita ser. Então você argumentava lá baseado nessa legislação e estava tudo bem. Mas a real é que isso hoje praticamente não funciona. E para nós, arrematantes de leilão, que pensamos em fazer um negócio, principalmente para quem pensa em vender um imóvel, essa impugnação é muito complicada, porque sem o ITBI pago, você não consegue fazer nenhum outro processo de registro. Você não consegue escriturar nem registrar.
Sem isso feito, você não consegue, por exemplo, entrar com um processo judicial para desocupar a pessoa, caso seja necessário. E, consequentemente, você não consegue vender esse imóvel também, porque o documento está no seu nome. Então, você já entendeu o problema. Então, quando está nessa impugnação administrativa, eles têm, se não me engano, até 60 dias para responder. Demora muito, você não anda com nada, fica tudo travado. O outro cenário é você pagar o valor que a prefeitura diz que é o certo, e aí depois você entrar com um processo judicial, você vai contratar um advogado, para ele reaver aquela diferença. Tá? Só que aí já tem um problema. Primeiro, o ITBI ele é a base de cálculo para os outros dois documentos, que é a escritura e o registro. Então, se você paga mais caro no ITBI, você paga mais caro na escritura e você paga mais caro no registro. Só que depois de você reaver o valor do ITBI, você não consegue reaver esses dois valores. E tem um outro problema, que é, basicamente, não valer muito a pena. Porque assim, gente, quando eu estou falando de, dependendo do valor, em alguns casos não vale a pena você entrar com esse processo. Por quê? Porque simplesmente o advogado vai te cobrar, sei lá, R$2.000 ou uma porcentagem. Só que a diferença que você vai economizar de valor nesse cenário é, por exemplo, R$500. E aí o advogado vai te cobrar R$1.000. Não faz nenhum sentido. Aí você perdeu esse valor. Não é uma coisa ruim. O terceiro cenário, que é o que eu estava conversando com ele ontem, é a gente começar basicamente a entrar quase que de forma natural com o mandado de segurança. O que é o mandado de segurança? A prefeitura fez a cobrança errada, a gente já faz o cálculo qual que seria o certo. E a partir disso, qual que seria o certo pagar de escritura, qual que seria o certo pagar de registro. E a gente entra com o processo com mandado de segurança. O que é o mandado de segurança? A gente vai pagar, através da justiça, o valor que a gente acha que é certo. Que no caso é o valor do leilão. À medida que eu paguei esse valor, eu vou seguir com o registro de forma natural. Em algum momento o juiz vai julgar e pode dizer que está errado ou está certo. Se eu tiver errado, eu vou ter que pagar o restante. Se eu tiver certo, estou tudo bem. Só qual que é a vantagem disso? Eu economizei o valor do ITBI. Vamos fazer um cenário aqui. Pensa que você vai comprar um imóvel de leilão. Você arrematou ele por R$100.000. E o valor venal dele custa R$120.000. Tá? Vamos supor que o ITBI da cidade seja 5%, só para arredondar e ficar fácil a conta. Significa que, se eu for comprar na cidade, pelo valor que vale o imóvel, eu pago R$5.000 de ITBI. Pelo valor venal, R$6.000 de ITBI. Então, só de pagar pelo mandado de segurança, eu já economizei R$1.000. Só que por conta de ter aumentado de valor, vamos supor que a escritura era para ser de uma faixa tal, a qual o valor da escritura seria R$2.500 e agora passou para R$3.200. R$700 de diferença. Usualmente o registro é o mesmo preço da escritura. Então eu estou falando de mais R$700.000. R$700. Então 700 com 700, 1.400, com mais 1.000, 2.400. Pronto. Significa que eu economizei R$2.400 nessa brincadeira. Óbvio que eu estou chutando valores aqui, a gente teria que fazer uma conta específica, mas o que eu preciso saber? Quanto que o advogado vai me cobrar no mínimo? Usualmente, e aí a gente estava conversando, no nosso time jurídico, eles sempre utilizam ali um processo de 20% ou no mínimo, acho que é R$800. Então 20% ele vai cobrar do que ele economizar. Então ele economizou para mim 2.400, vai me cobrar 20%, ou seja, vai me cobrar R$400, R$450. Ou R$800, o que for maior, né? Então nesse caso ele cobraria R$800. Significa que efetivamente eu economizei R$1.600 nessa compra. Essas contas eu sei que eu fiz tudo errado porque ele estava me falando ontem que basicamente nos últimos 7 mandados de segurança que a gente teve uma economia total de quase R$4.000 em cada, na média, né?
Então eu estou falando de R$ 28.000 a mais no bolso. Foram 7 arrematações, 4 mil de cada. Então você percebe a grande sacada de você fazer um mandado de segurança? Cara, acaba se tornando mais um serviço que a gente precisa ter, mais um serviço que a gente precisa utilizar, vamos dizer assim, que seria o serviço da advocacia, porém, é altamente lucrativo. Fique atento a isso, tá? Porque antigamente eu sempre indicaria você a, cara, ser paga normal e depois você tenta reaver. Mas vendo essas diferenças, cara, vale muito a pena você entrar com mandado de segurança. Eu não sei o que é mandado de segurança, eu não sei onde encontrar essas pessoas que você falou, não sei como fazer essas contas. Cara, aqui embaixo tem o link da Leilões Caixa do Zero Arrematação em 60 dias. 60 dias você aprende a arrematar um imóvel de leilão. Tudo que você tem que fazer é clicar aqui, fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço, valeu!